Professor Anderson, e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre grandezas. Imagina o seguinte, a gente ter que fazer uma receita e não saber a quantidade de cada ingrediente, ou até mesmo uma construtora ter que construir uma casa e não saber a quantidade de materiais necessários. E é aí que as grandezas vão estar se inserindo. Grandeza, pessoal, é tudo aquilo que pode ser quantificado ou medido, tá certo? E dos exemplos clássicos que a gente tem, por exemplo, temperatura. A temperatura é algo medido, tá certo? Ou até mesmo velocidade. Vamos escrever isso daqui, ó. Então, exemplos que a gente tem. Velocidade. Nós conseguimos medir a velocidade de um carro ou de qualquer outro automóvel. Por exemplo, tempo. O tempo também se enquadra numa grandeza. E aí a gente tem também, por exemplo, temperatura, igual eu já havia citado. Tá certo? E aí, pessoal, o que vem a ser um exemplo de algo que não é uma grandeza? Por exemplo, essa palavrinha aqui. Amor. O amor, pessoal. Eu posso até dizer que eu estou amando muito ou amando pouco, mas isso é muito subjetivo. Muito para um pode ser pouco para outro. Ou até mesmo fome, pessoal. Estou com muita fome ou minha fome é 10, mas isso também é algo subjetivo. Então, esses exemplos não se enquadram em grandezas, tá certo? Uma coisa que a gente tem que se atentar é que quando estamos falando de grandezas, não podemos confundir grandezas com unidades de medida, tá certo? A grandeza é o que é quantificado. Então, só um exemplo, a temperatura. A temperatura é a grandeza, mas qual é a unidade de medida de temperatura? No Brasil, por exemplo, é o grau Celsius, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, o Fahrenheit, tá certo? E assim com as outras grandezas temos também, por exemplo, o tempo. A gente pode medir segundos, minutos, horas. A velocidade, temos quilômetros por hora, metros por segundo e assim vai. Tá certo, pessoal? Então vamos continuar. Agora falando ainda sobre grandezas, como é que a gente compara duas grandezas? A comparação entre duas grandezas é feita através da razão. E o que vem a ser a razão? A razão é uma divisão entre dois termos, o termo A pelo termo B, e aí, lembrando que jamais esse termo B ele pode ser zero. Daí o B tem que ser diferente de zero, o denominador da fração tem que ser diferente de zero, tá certo? E aí, se quisermos levar mais ao pé da letra, o A na razão nós chamamos de antecedente. E o denominador, que é o B, é o consequente. Tá certo? Então eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Para uma receita de brigadeiro, onde a gente tem uma comparação entre a quantidade de achocolatado para a quantidade de manteiga. Então vamos imaginar o seguinte, que para uma receita nós temos que a quantidade de achocolatado seja de 30 gramas. E aí a gente tem também que na quantidade de manteiga para a mesma receita, nós temos 40 gramas de manteiga, por exemplo. E aí, como que se dá a comparação entre essas duas grandezas? Tá certo? Seria a razão entre ambas. E aí, qual é a razão entre achocolatado e manteiga? Lembrando que pode ser ao contrário também. Então, nada mais é do que se montar a razão entre as duas. Ou seja, a razão é 30 gramas sobre 40 gramas. Tá certo? Ou também podemos notar, temos esse tipo de notação, que seria 30 gramas, dois pontinhos, está para.
Então, 30 gramas está para 40 gramas. Tá certo? E aí, lembrando aqui que quando estamos comparando grandezas de mesma natureza, ou seja, que ambas são grandezas de massa e são expressas pela unidade de medida gramas, podemos simplificar as unidades de medida, que nos vai restar 30 sobre 40. E aí podemos simplificar, teremos 3/4. E aí, como a gente interpreta esse resultado? Que a razão entre achocolatado e manteiga é 3 sobre 4, ou até mesmo 3 está para 4. E aí a gente tem que a cada 3 partes de chocolate, de achocolatado, nós temos 4 partes de manteiga. E se formos compararmos grandezas de naturezas diferentes? Então, vamos trazer um exemplo onde se compara, onde fazemos esse tipo de comparação. Tá certo? E vamos imaginar a seguinte situação, que para locomovermos uma determinada distância, por exemplo, 120 metros, para uma caminhada, quando percorremos 120 metros, o tempo gasto é de aproximadamente 10 segundos. Tá certo? E aí, como se daria a comparação entre essas duas grandezas? Lembrando que estamos comparando distância e tempo, duas grandezas. Então, teríamos que montar a razão entre as duas grandezas. E aí temos o quê? 120. E aí, lembrando, antecedente é o que aparece primeiro e consequente é o que aparece depois. Então, temos que 120 metros está para 10 segundos. E aí, nesse caso, não podemos simplificar as grandezas, mas ainda assim podemos simplificar esses dois números. 0 com o 0 de baixo, a gente simplifica. E aí a gente vai ter 12 para 1. Lembrando que a gente mantém as grandezas. E aí, as unidades de medida, perdão. E aí vocês veem, ó, 12 para 1. Então quer dizer o quê? Que a cada 12 metros a gente leva 1 segundo para percorrer, ou até mesmo 1 segundo para 12 metros, tá certo? Então, vimos aqui duas coisas, a comparação entre grandezas de mesma natureza, que foi o exemplo do brigadeiro, e grandezas de naturezas diferentes, que foi esse caso de uma locomoção em um determinado espaço de tempo, tá certo? Então é isso. Agora vamos fazer um exercício que vai envolver razão. Vamos analisar a situação. Para um determinado concurso, foram abertas 135 vagas para um total de 225 candidatos. Qual a razão entre vagas e candidatos? E aí é muito importante a gente lembrar da definição de antecedente e consequente para podermos montar a razão de uma forma correta, para não invertermos a ordem entre numerador e denominador. Então, observem o seguinte, qual a razão entre vagas e candidatos? Então, o que aparece primeiro é o antecedente e o que vem depois é o consequente, tá certo? Então, bem simples, se ele quer a razão, nós montamos a divisão, certo? Expresso por meio de uma fração entre a quantidade de vagas e o número de candidatos. Então, temos o seguinte, que a razão, que eu vou expressar por R, ela é dada da seguinte forma. Nós temos 135 vagas para um total de 225 candidatos. E aí o interessante é que devemos simplificar ao máximo, tornando a fração irredutível. E aí, se vocês lembrarem bem, se o número terminar em 0 ou terminar em 5, ele é divisível por 5. Então, podemos simplificar em cima e embaixo, numerador e denominador, por 5, chegando em
135 dividido por 5, vamos obter 27. E 225 dividido por 5, 45. Ainda conseguimos simplificar. 27 e 45, ambos são múltiplos de 3. Então, dividimos por 3. Ou seja, obteremos 9 para 15. E aí, se continuarmos simplificando, por 3 e por 3, obteremos 3 sobre 5. E aí, lembrando que a simplificação pode ser feita de uma forma mais direta. Simplificamos aqui por 5, por 3 e depois por 3, poderíamos ter simplificado diretamente por 5 vezes 3, ou seja, 15 vezes 3, 45. Então, simplificando numerador por 45 e denominador por 45, obteremos o mesmo resultado. E aí o interessante é a interpretação que se faz dessa razão. Ou seja, 3 sobre 5 quer dizer o quê? Que a cada 3 vagas estão concorrendo a elas na razão 5 candidatos. Ou seja, a razão é 3 para 5.